Chegamos então à nossa quinta aula da matéria Batalha da Carne versus Batalha do Espírito. Vamos orar e iniciar a nossa última aula dessa matéria. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos, ó Pai, por essa semana, por essa matéria. Graças te damos pela Tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, dos pensamentos e intenções. Fala as nossas vidas, fala ao nosso coração e ministra, Pai, em nós aquilo que o Senhor quer para nós nesses dias de hoje. Perdoa os nossos pecados, falhas e fraquezas e manifesta o Teu poder e a Tua glória no nome de Jesus. A questão então é como vencer esta guerra, como vencer esta batalha, visto que, na verdade, vimos aí durante a semana que a batalha é real, né? Batalha da carne versus o espírito, Entendemos que a carne produz obras, feitos, ações, espírito, semente. Então você tem que cuidar para gerar fruto. Agora vamos lá. Como então batalhar contra a carne? Vimos ontem que em Gênesis o diabo aparece como uma serpente. Em Apocalipse, como um grande dragão. Que ração esse bicho come? O homem em desobediência alimento da serpente, né? A serpente come o pó da terra. O homem em desobediência vai ser alimento da serpente. Então, as obras da carne é que vão sustentar o fôlego da serpente todos os dias em operação sobre o mundo. Não dá tempo de a gente entrar nisso, porque aí a gente sairia da batalha da carne e falaria sobre batalha espiritual. Mas quando a gente vai falar sobre batalha territorial, quando você pega uma região, por exemplo, e vai fazer essa região, você vai começar a fazer a demarcação territorial dessa região, você vai fazer o mapa territorial dessa região, você vai identificar, por exemplo, uma região de idolatria. A região de idolatria, você vai ver que vai ter ali locais de vendas de ídolos, vai ter ali uma igreja católica, vai ter ali espaço de procissão, vai ter ali tudo. Ou seja, o principado que rege esse território da idolatria já tem as coisas no próprio ambiente que alimenta a idolatria. E aí você observa que os idólatras vão começar a mudar para essa própria região. Então, como que você vai guerrear? Você vai ter que enfraquecer. Isso também acontece em qualquer outro tipo de pecado, qualquer outro tipo de vício. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, você tem regiões que é a região conhecida como a região da prostituição. Você tem regiões que é regiões conhecidas como a região das drogas, né? Então, a região, por exemplo, da Cracolândia. A região da Cracolândia, ela é um território limitado onde se vende as drogas, aonde as pessoas se drogam e aonde as pessoas, na verdade, traficam. Então, na verdade, o que acontece? Isso atraiu todo esse nicho, essa população para essa região. Quando você passa por esse território, você sente quase que no corpo essa guerra, essa batalha. Por quê? Porque o principado que rege, que domina, então uma pessoa que tem essa fraqueza, essa debilidade, quando ela acessa esse território, automaticamente o principado já vai atentar mais a vida dessa pessoa. Não só das drogas, como da prostituição, não só da prostituição, como de qualquer vício. Então você observa o que? O principado, ou demônio ali, se alimenta do pecado praticado naquela região. Como que se levanta um principado numa região? Pela quantidade de pecados praticados no mesmo território, pela quantidade de pecados exercidos no mesmo território. Então,
demônio de uma patente baixa, quando ele é alimentado muito com um tipo de pecado, ele vai sendo elevado a um principado de uma região. E esse principado, na verdade, precisa ser enfraquecido, precisa ser destronado. Agora, você só destrona principado quando você entroniza o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós não guerreamos com principados, nós entronizamos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o príncipe da paz, o Rei dos Reis, é que destrona principado. Aqui nós estamos falando de uma batalha espiritual. Agora, em outro nível, vamos falar sobre a batalha pessoal. A batalha pessoal é da carne contra o espírito. Então, como batalhar a carne contra o espírito? Fortalecendo o espírito. Por quê? Toda prática, toda obra da carne é que vai sustentar o fôlego da serpente, é que vai sustentar o diabo, é que vai alimentar Satanás. A desobediência à palavra, a rebelião, dá força ao poder da influência de Satanás sobre as famílias das nações na terra. Por exemplo, na matéria dos anjos, ministério dos anjos, a gente fala o quê? Cada criança tem o seu anjo da guarda. Tem, a Bíblia diz isso, que tem o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Agora, o que acontece? O anjo só pode atuar se a criança ou se o ser estiver em obediência. Se a criança desobedece, o anjo não pode atuar. Se a criança desobedece, o anjo não pode proteger. Né? Então o pai, a mãe sai de casa e fala, olha, não mexe no fogo, senão você vai se queimar. Enquanto ele não mexer, o anjo está guardando. Se ele for lá acender o fogo, pôr a mãozinha, vai queimar. O anjo não guardou, ele entrou em rebelião, o anjo não pode atuar. Os anjos de Deus não podem atuar contra a palavra de Deus, não pode atuar quebrando princípios de Deus. E a questão da batalha da carne contra o espírito é do mesmo jeito. Enquanto eu estiver em obediência à palavra de Deus, eu vou, na verdade, mortificar as obras da carne. Agora, a desobediência e a rebelião, o profeta Samuel declara muito claro isso daí, né? Pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria. Por que é como pecado de feitiçaria? Porque toda rebelião faz Deus lembrar o que Lúcifer fez nos céus, na multiplicação do comércio. O que é multiplicação do comércio? Jogo de palavras, né? Ele ia para um anjo e falava, olha, eu vou estabelecer meu trono acima do trono de Deus, você vem comigo? Não, vem comigo que eu vou te promover de anjo a arcanjo, de arcanjo a querubim, de querubim a serafim, e assim por diante. Então isso era multiplicação de comércio, né? Que ele tinha lojinhas no céu, né? É o jogo de palavras que ele foi fazendo. Então a desobediência e a rebelião dão forças ao poder de influência de Satanás sobre as famílias das nações na terra. Assim também, quando uma família tem uma legalidade com Satanás, tem um pacto com Satanás, quando aquela pessoa que tem o pacto morre, o diabo vai procurar alguém da família que tem uma brecha, tem uma fraqueza, para poder passar a possuir essa pessoa, para poder continuar nessa maldição geracional que nós temos que entender. Cristo já levou toda a maldição na cruz do Calvário? Já, é fato que ele levou, mas eu tenho que me apropriar. É a mesma questão da salvação. Jesus morreu por todos? Morreu. Mas nem por isso todos estão salvos. Quem está salvo? Aquele que o aceita, aquele que o confessa, aquele que declara que é Senhor da sua vida. O fato de Jesus ter morrido por todos não significa que todos estão salvos, porque Jesus morreu por todos. O fato da vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para a salvação? Salvar a todos dessa terra. Mas o fato da vontade de Deus querer salvar a todos não é suficiente para que todos sejam salvos. Por quê? Porque ele deu o livre-arbítrio, ele não vai quebrar princípios. Então ele deixa cada um escolher. Então a pessoa tem que confessar, a pessoa tem que declarar, a pessoa precisa aceitar. Então a partir do momento que a pessoa confessa Jesus como Senhor e Salvador, será salva. Agora, Jesus, o sacrifício de Jesus é mais do que suficiente para salvar todo ser humano da terra. Mas nem por isso todo ser humano está salvo. Quem está salvo? Quem aceita, quem confessa e recebe Ele como Senhor e Salvador. O sacrifício de Jesus
já quebrou toda a maldição. Ele levou sobre si toda a maldição. Mas o fato de ele ter levado toda a maldição não significa que não tenha pessoas vivendo debaixo de maldição hereditária. Tem. Por que tem se Jesus já levou toda a maldição? Porque alguns ainda não se apropriaram, alguns ainda não se apossaram que ele tomou sobre si toda a maldição. Tem pessoas que aceitam Jesus como Senhor, mas não se apropriam de ele ter levado a maldição. Então, por isso que a gente fala sobre se apropriar da quebra de maldição que Jesus já fez. Nós não temos poder, autoridade para quebrar maldição nenhuma. Quem quebrou a maldição foi Jesus. A gente se apropria do que Jesus fez. E aqui na questão da batalha da carne contra o Espírito, a mesma coisa. Jesus nos dá poder e autoridade. O que eu faço? Eu me aproprio e faço a minha parte. As obras da carne sustentam, alimentam o império das trevas, alimentam os demônios, alimentam Satanás. Agora, como todos os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos, então, na verdade, se realmente fizeram isso, ela não tem mais domínio sobre eles. Gálatas capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho que crucificar as paixões. Eu tenho que crucificar a carne. Para Paulo dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, ele teve essa consciência de viver em espírito. Então surge uma questão: como afinal nós que estamos em Cristo vamos lutar contra a carne e o pecado diariamente em nossa vida? Paulo é muito claro ao revelar como é lutar contra as obras da carne, e as instruções que ele dá é muito simples. Versículo 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então o segredo está em como andar em espírito. Esse é o segredo para você vencer a batalha da carne. Andar em espírito é seguir a liderança do espírito. Assim como um soldado que segue o ritmo da marcha, né? Por que o jovem vai para o treinamento militar? Para poder seguir o ritmo, né? Então muitas vezes ele é acordado no susto de madrugada, muitas vezes ele é despertado de manhã, que ele acabou de deitar, mas para quê? Para ter uma disciplina. Treinar a carne não é fácil. Por quê? Porque a carne é preguiçosa, a carne é manhosa, a carne é teimosa. Então treinar a carne não é fácil. Treinar a carne tem que ter disciplina. Então treinamento militar, ninguém gosta quando está sendo treinado. Aliás, né, não só militar, né, ninguém gosta da academia, mas é necessária. É uma disciplina necessária. Por quê? Porque ela traz um benefício. Quando você está ali cansando, doendo, né? Os primeiros dias da academia dói, mas depois você vê a recompensa, a energia, a alegria, emagreceu, aleluia, né? Então, na verdade, você vê o benefício. Mas, no começo, ele é pesaroso, no começo ele é difícil. Então, na verdade, treinar a carne é do mesmo jeito. Eu tenho que crucificá-la, eu tenho que mortificá-la. Assim como um soldado tem que seguir o ritmo da marcha militar, como segue-se um comandante, como é ditado pelo comandante, assim nós temos que seguir a Cristo como nosso general. Então trilhar a jornada com o nosso coração sintonizado à palavra, sintonizado a mente às afeições dele. É a sujeição integral ao Espírito da verdade.
Vai lá comigo para o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai. É Ele que nos guiará a toda a verdade, é Ele que nos ensinará todas as coisas. Vira uma página aí, João capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho que ser dirigido pelo Espírito Santo. É o Consolador que nos ensinará todas as coisas. Volta para o capítulo 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo de Deus vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Uma vida de oração, uma disciplina de oração. Deixa eu ver como que eu posso colocar isso para vocês. Vai criar munição, vai criar armamento, vai criar estrutura. O problema é que vai ser impregnado no teu ser tão natural que muitas pessoas não discernem. Então, por exemplo, quando a palavra de Deus fala que a restauração dos muros de Jerusalém foram 52 dias, essa quantidade de tempo é profética. É profética. Se você tiver a disciplina de fazer 52 dias de oração, de 1 hora de oração com um propósito, você vai começar a ouvir estratégias de Deus e direção de Deus nesse propósito que você orou 52 horas de oração. Disciplina. Então você tem que manter essa disciplina, porque 52 é o prazo de Deus para reparação de muros, restauração de fortalezas, restauração de defesa, restauração da cidade, restauração da tua vida. Então, se realmente você fizer esse propósito, você vai começar a ver Deus dar estratégias, Deus dar direções, Deus dar passos. Só que isso vai vir naturalmente no teu interior. Isso por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você e Ele vos guiará a todas as coisas, Ele vos ensinará a verdade. Agora, a mentalidade da carne é o pecado. A mentalidade da carne, ela é o quê? O que era a carne? Lembra lá? É o corpo governado pela alma. O corpo governado pela alma é prazeres, satisfação. O corpo governado pela carne, satisfação. O corpo governado pela alma são, na verdade, obras da carne, pecado. Então, o pecado vai levar à morte. Então, a inclinação da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é morte. Se a mentalidade da carne é morte, ela é inimiga de Deus. Mas a mentalidade do Espírito, ela está sujeita à lei de Deus. Vai lá comigo para Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 5 a 7. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne,
Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Só que Paulo continua dizendo aos irmãos de Roma: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Então, não como um meio de salvação, mas sim como fruto da vida do Espírito. Se vivemos no Espírito, morremos para a nossa natureza terrena, porque ressuscitamos com o Senhor. Temos que morrer para a nossa natureza terrena. E o que o morto sente? Nada. Então o morto não sente ira, o morto não sente ódio, o morto não sente amargura, o morto não sente rancor, o morto não sente. Se morremos com Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Agora, a nossa vida está escondida em Cristo e o pecado, a morte, a carne, não mais pode ter domínio sobre nós. Olha só, nesse mesmo capítulo 3 de Colossenses, de 2 a 5. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desgovernado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A importância de nós entendermos a necessidade contínua de mortificar a nossa carne. Aqueles que vivem segundo o Espírito não podem pensar nas coisas da carne. Tem que pensar nas coisas do Espírito. Porque se vivermos no Espírito, temos que aprender a andar no Espírito. É fácil? Não. Mas é uma disciplina. Gálatas 5:25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E pelo Espírito é que nós vamos conseguir mortificar as obras da carne. Você jamais vai conseguir mortificar as obras da carne por si mesmo. Você só consegue mortificar as obras da carne pelo Espírito. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula.
que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Detalhe, se eu disser que estou em Cristo Jesus, mas continuo andando segundo a carne, é óbvio que vai haver condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Se eu não andar segundo a carne, é óbvio que não vai ter condenação. Não estou andando mais segundo a carne. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora vai para o versículo 12 e 13. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. Vamos lá, voltar para a aula de terça-feira. Somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. Falei da alegoria de Paulo, de Gálatas, que ele representa o quê? O filho da escrava e o filho da livre. O filho da escrava, natureza carnal. A escrava, Agar. Quando Abrão se deitou com Agar, gerou Ismael. Ismael, no original hebraico, significa jumento selvagem. A obra da carne, a alma, é como um jumento selvagem. Jumento já não é fácil. Quando o bicho empaca, ninguém tira o bichinho do lugar. Agora imagine ele selvagem. Agora, quem sugeriu a Abraão se deitar? Sara. Então, Sara é a figura da alma. Abraão é a figura do Espírito. Quando esperou a promessa, gerou Isaac. Quem que teve que mandar Agar e Ismael embora? A alma, Sara. Só que ela vai falar com quem? Com Abraão. Abraão, eu não aguento mais esse Ismael. Ele está infernizando a vida de Isaac. Ele está atormentando o bebê. Ele está me irritando. Quem mandou eu deitar com Agar foi você, Sara. Resolva o problema. Então, na verdade, o que acontece aqui? Se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito. Abraão disse a Sara, resolve o problema, faz o que você quiser. Ela é tua empregada. Então, Sara teve que colocar Agar para correr. Eu tenho que mortificar os desejos da alma e deixar o espírito. A carne, a alma, nunca vai ter vontade de jejuar. Nunca vai ter vontade de orar na madrugada. Nunca vai ter vontade de consagrar uma manhã. Ai, bem hoje. Segunda eu faço. E aí faz uma plaquinha, né? Segunda eu faço. E na segunda-feira olha a plaquinha e lê. Segunda eu faço. Segunda eu faço. Não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Por isso que todos os crentes em Jesus precisam lutar. Não pense que a luta é só tua. Não pense que a tua é maior do que a dos outros. Cada um tem a sua batalha. Todos os crentes em Cristo Jesus precisam lutar pela mortificação do pecado,
que nada mais é que o enfraquecimento habitual do pecado contra Deus. O enfraquecimento habitual do pecado contra Deus. Destruindo a sua força, destruindo a sua vitalidade, o funcionamento, o domínio. A luta contra o pecado não se resume apenas em fazer força para parar de pecar, mas sim em como trabalhar para o enfraquecimento da força do pecado em nosso interior. Então, não é só parar de pecar, mas é não ter o desejo de pecar. É orar diante de Deus: Senhor, eu não quero querer, eu não quero querer. Então a importância de nós entendermos a luta contra o pecado, nós temos que identificar o que é que está alimentando ele. O que é que está alimentando a carne. Está comendo aí a carne com sangue? Começa a tirar essa carne com sangue. Começa a desfazer um pouco do instinto animal. Começa a desfazer um pouco, a vida da carne está no sangue. Começa a fazer um estudo acerca do que você está comendo. Isso é muito importante. Tem muitos médicos hoje em dia dizendo que você é o que você come. Esse é um detalhe natural, físico. Segundo detalhe: evita ambientes que te fazem pecar. Evita acessos. Né? Hoje o pecado está muito simples. Dentro de um clique num site. Então evita. Tem gente que não tem estrutura para ter redes sociais. Então tem que sair das redes sociais. Tem gente que não tem estrutura e limite para algumas coisas. Quando a palavra de Deus fala, se o teu olho te faz pecar, corta-o. É claro que não é mutilação física, mas o que eu posso olhar com esse olho, até onde o meu olho pode olhar, ou até onde o meu olho não me faz pecar. O que ele não me faz pecar é vida. Então a importância de eu entender que não é arrancar o olho, mas é evitar aquilo que na verdade eu não vou ter estrutura. Somente pessoas nascidas de novo é que podem mortificar o pecado. Porque sem o Espírito Santo não há como você fazer isso. Ninguém vai fazê-lo na sua própria força, muito pelo contrário. A psicologia e a filosofia do mundo vai fazer, que isso? Faz o que satisfaz o teu desejo. Se você tem o desejo, seja feliz. Só que se você satisfazer o desejo da carne, o desejo da carne é insaciável. Um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo. Em qualquer área, não só sexual. Quem fuma um cigarro, passa um tempo, não satisfaz. Ontem eu atendi um jovem que chegou ao ponto que estava fumando 2 maços ao dia. E chegou ao ponto que 2 maços ao dia não satisfaz mais. Até que ele chegou à conclusão que ele estava se matando. E trabalha na área de saúde. Então você observa o quê? A insaciedade da alma. Isso em qualquer área. Seja sexual, seja vício, seja bebida, drogas. As drogas entorpecentes é a mesma coisa. A pessoa começa a se drogar com uma droga leve, aquela droga não satisfaz mais, ela aumenta aquela quantidade. A quantidade da droga não satisfaz, ela muda de droga até chegar no ápice do crack. Então a gente tem que observar que somos nós que temos que mortificar. Só que na minha própria força eu não consigo.
Então, somente pessoas nascidas de novo é que podem mortificar o pecado. Sem o Espírito Santo, não tem como fazer isso. Ninguém vai fazê-lo na sua própria força. Apenas o Espírito Santo de Deus é que pode dar condições, que tem poder para fazê-lo. A mortificação do pecado é uma evidência da salvação, porque sem ela não há santificação. E sem santificação, ninguém verá Deus. Sem santificação, não há salvação. Não somos salvos pela santidade em nossa vida, mas ela demonstra que somos de fato salvos. Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Deus nos elegeu, nos predestinou à santidade. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. A fim de que não sirvamos mais ao pecado. A verdadeira mortificação da carne, ela está baseada no ódio ao pecado. A pessoa tem que criar um ódio, um nojo pelo pecado, em sua essência, entendendo a natureza ofensiva a Deus, entendendo o tanto que isso ofende a Deus. Só que ele só vai entender o tanto que ofende a Deus quando ele estudar a lei, quando ele estudar o Antigo Testamento. Por isso que eu não posso rasgar o Antigo Testamento. Por isso que eu tenho que ver qual o caráter de Deus e qual é a base de crivo de Deus no Antigo Testamento. Então, quando eu entendo a essência, a natureza ofensiva a Deus, o profundo amor de Cristo, de despojar de toda a sua glória nos céus e vir a esse mundo para nos resgatar. Por isso que nós precisamos afligir a nossa consciência com a realidade da lei de Deus, sob a sujeição do Espírito, contrastando-a com a nossa pecaminosidade. É necessário uma luta constante contra o pecado. Precisamos reconhecer nosso inimigo e precisamos estar prontos para combatê-lo. Interessante que a única coisa que a Bíblia manda você fugir é o que é mais forte que você, a sua carne. Ela não manda você fugir de Satanás. De Satanás ela manda você resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas da sua carne, da sua alma, da sua natureza, ela manda você fugir. Não podemos ser levianos ou condescendentes com o pecado, pois ele possui força para nos tragar, porque ele está em nós, a nossa concupiscência. Então precisamos destruir e impedir o nosso progresso no pecado, para que possamos ter um progresso espiritual. A única coisa que a Bíblia manda você fugir é o que é mais forte do que você. E a única coisa que é mais forte que você é a sua carne. Então, fugir de toda aparência do mal. Fugir dos desejos da mocidade. Fugir da tentação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando santificação no temor de Deus. Amados, nós que temos tais promessas,
purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, se submetermos a nossa mente e o coração à liderança do Espírito e à justiça da lei, o pecado é mortificado em nós. Assim nós somos purificados de toda impureza e a nossa santidade é aperfeiçoada. Isso nos mostra que a santificação não se resume no momento da conversão. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador? O espírito que estava afastado, agora, o espírito que estava morto, ressuscitou, agora, na verdade, agregou aí a alma e o corpo. Mas a santificação é um processo. Salvação instantânea, mas santificação, um processo. Um processo diário e contínuo na nossa jornada espiritual. Se somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. E Ele trabalha em nós, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça. Olha lá, João capítulo 16, versículos 6 e 7, o que Jesus disse. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Ele convencerá. É Ele também quem produz em nós a tristeza segundo Deus. Que tristeza é essa segundo Deus? É a tristeza em relação ao pecado. É a tristeza em relação ao erro. Por que tristeza? Porque desagrada a Deus. Se eu amo a Deus, eu quero fazer o que agrada-o. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A contrição do nosso homem interior, por ofender a Deus, vai produzir tristeza. E essa tristeza leva a um arrependimento genuíno. Qual a diferença de arrependimento para remorso? Mudança. Arrependimento tem essa tristeza e muda. Remorso tem a tristeza, mas tendo a oportunidade, faz de novo. Só que a diferença agora é arrependimento produz libertação, remorso, condenação. Exemplo: Pedro e Judas. Se matou porque não se perdoou, condenação. Pastoreou a igreja porque amou a Cristo. Então, na verdade, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. A tristeza por causa do pecado vai ter a contrição do homem interior por ter ofendido a Deus e vai gerar arrependimento. Esse arrependimento vai gerar mudança. Esse arrependimento vai gerar justamente essa questão de eu tenho que mudar, eu não posso continuar assim, eu tenho que fazer algo diferente. Então a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Não há como lutarmos contra a carne e o pecado sem sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus.
Além disso, precisamos entender que a forma como devemos lutar aponta para uma prática crucial de vida para a vida dos santos: arrependimento. Essa realidade só é possível com a sujeição à obra do Espírito, porque é Ele quem conduz a metanoia. O que é metanoia? Processo de transformação, processo de mudança. O arrependimento produzido em nós pela obra do Espírito Santo é um fruto fundamental na vida dos santos. Por esse motivo que o escritor de Hebreus cita arrependimento de obras mortas como um alicerce elementar na doutrina de Cristo. E arrependimento de obras mortas já é um outro nível, não é arrependimento de pecado. Hebreus capítulo 6, verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O que é obras mortas? Toda obra que você fez na força da carne para tentar se justificar diante de Deus. Tudo que você faz religiosamente, espiritualmente, pode ser obra morta. O jejum que você faz pode ser uma obra morta, o dízimo que você dá pode ser uma obra morta, a oferta que você dá pode ser uma obra morta, missões pode ser uma obra morta, desde que faça com a motivação errada, é madeira, feno e palha. A hora que passar pelo fogo, dissipou tudo. Então não é que tem que deixar de fazer, mas tem que consertar a motivação para que sejam obras de fé. Então, na verdade, o que o escritor de Hebreus está falando? Que é um alicerce elementar se arrepender das obras mortas para que haja crescimento na edificação do templo. Então, eu preciso produzir um afastamento consciente de alguma obra, ação, sentimento, pensamento que gera morte. Concluímos que sem atitude não há perdão de pecados. Sem mudança, sem arrependimento, não tem como. Então, eu tenho que repreender da minha vida o domínio das obras da carne. Eu tenho que tirar da minha vida as obras da carne. Quanto ao arrependimento, é um equívoco pensar que a sua ação é necessária apenas no dia da conversão a Jesus. O Espírito sempre nos conduzirá à prática do arrependimento como exercício diário de todo aquele que é nascido de novo. Isso porque a conversão é epistrefo. Epistrefo. E epistrefo significa, estava caminhando de um lado, se voltar. Convergir, se voltar. Ao Senhor, não em um momento da nossa jornada, mas em um processo constante da nossa vida até a vinda do nosso Senhor Jesus. Vez após vez, dia após dia. Por quê? Mortificar a alma hoje, amanhã ela ressuscita. Mortificar amanhã, depois ela ressuscita. Então é um processo contínuo, diário. Todos os dias eu preciso subjugar minha carne, eu preciso converter a minha mente, o meu coração ao Senhor, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso desenvolver a minha santidade diante de Deus. Eu preciso
desenvolver a minha santificação. Se a gente for entrar um pouquinho na psicologia, a gente vai entender que, olha, a nossa próxima aula, 15 a 19 de março, tá? Relacionando-se no corpo. Existe um ciclo na psique humana, e isso acontece em tudo, tá? E esse ciclo é mais ou menos isso. O que significa isso? Tem a parte down e tem a parte up. E vez após vez você vai ser levado à análise. Muitas vezes, quando você está sob pressão, essa parte up, ela é feita rapidamente. Vai rapidinho e a parte down vai bem devagar. A up vai bem rápido e a down vai bem devagar. Se eu não relacionar os pensamentos da psique e não resolver os pensamentos da psique, essa parte down é onde pode dar uma depressão. Quando a pessoa não tem força para ir para o up. Só que também a psique humana, como eu já expliquei, perdoar não é ter amnésia. Então, muitas vezes, a situação aconteceu há 30 anos atrás, você já perdoou, já está resolvido. Mas, vez ou outra, a psique humana vai lembrar da situação. Se você perdoou, você vai passar pela parte do registro, naturalmente, sabe, de novo, passou, lembrou e foi. Se você não perdoa e está mal resolvido, hora que passa por ela, traz aqui tudo à tona de novo. E aí explode a ira, a raiva, o ressentimento, a mágoa, o ódio. Por quê? Você não resolveu a situação de ira antes do sol se pôr. Então nós precisamos fazer uma limpeza. Existem dois tipos de comportamento da alma. Ou a pessoa é um recipiente estreito e profundo, ou a pessoa é um recipiente raso e largo. Normalmente os cônjuges atraem os opostos. Sabe a lei, os opostos se atraem? Então normalmente o estreito e profundo se casa com o raso e largo. Esse raso e largo, qualquer gota que cai, já explode, já estoura, já xinga, já fala, já briga. Só que pôs tudo para fora, já está bem. Vamos almoçar? O estreito e profundo fala, acho que é bipolar. Acabou de brigar, já quer comer, já está tudo bem. Só que o estreito e profundo vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. 30 anos depois, está saturado e de repente, uma coisinha que não tinha nada a ver foi a gota d'água. Só que depois de 30 anos, explode
e traz a lembrança. Mas quando a gente namorava, Dia 2 de fevereiro de 1950. e bolinhas, Às tal hora. peraí, esse aqui agora vai falar, que isso? Surtou? Nem lembro mais disso. Isso já foi resolvido quando eu explodi. Mas para mim não. Todo ser humano é dois recipientes. Não existe o recipiente perfeito e o bom recipiente. Os dois precisam ser tratados e os dois precisam chegar ao equilíbrio. Esse precisa esvaziar cada vez mais para não explodir em qualquer coisa, e esse precisa tratar para não trazer as profundezas à tona quando se satura. Então, na verdade, todos nós precisamos ser trabalhados. Todos nós precisamos ser tratados por Deus. O único ser perfeito foi Jesus Cristo de Nazaré. E Ele é nosso referencial e nós temos que ser a imagem e semelhança dEle.